Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, como vai? Estamos começando agora o programa Pela Ordem, na TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza e TV Assembleia, da Assembleia Legislativa. O programa Pela Ordem, transmitido por estas duas emissoras, duas TVs públicas importantes do estado do Ceará, é um instrumento que garante ainda mais transparência ao Poder Legislativo, aos mandatos de vereadores e deputados e também à política administrativa em Fortaleza e no estado do Ceará. É este o principal objetivo, garantindo assim que nossos telespectadores e telespectadoras possam ter uma formação de opinião correta sobre os fatos. Neste sentido, nós apresentaremos algumas reportagens, apresentaremos alguns conteúdos importantes para o país, para os brasileiros e brasileiras, na análise do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que faz uma avaliação de conjuntura, de contexto, para deixar você muito bem atualizado e atualizada sobre o que está acontecendo, os principais fatos que estão acontecendo no nosso país, no nosso estado e aqui na cidade de Fortaleza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, consultor político, tudo bem? Tudo bom, Paulo. Paulo, indiscutivelmente, nós assistimos definitivamente, a reforma da presidência a corpo, né? Já começa a se falar que o governo já começa a garimar determinados votos favoráveis que já se aproxima daquela meta de 308. 308. Quer dizer, na minha avaliação, eu acho que um dos pontos fundamentais que até eu e você discutimos nos bastidores foi a implosão do Centrão, né? Que era uma frente partidária formada ali de 6, 7 partidos que no decorrer do processo agora começaram a se realinhar mais próximo ao governo federal do que simplesmente tentar barganhar com o governo federal cargos na máquina federativa. Isso é um avanço. Tentando fazer uma reserva de relação institucional, relação determinados setores do parlamento com o governo? Eu acho que, de alguma maneira, uma das grandes vitórias que o presidente Jair Messias Bolsonaro teve nos últimos dias não foi aquela manifestação do dia 26, foi a capacidade dele se comunicar usando as TVs tradicionais como a Record, o SBT, Rede TV e entre outras, também as oficiais, né, Paulo? E convencer uma parcela significativa da população da necessidade da reforma da Previdência. A guerra de a mãe de todas as guerras, né? Dentro do governo federal. Literalmente não se tem outro tema interno, só tem a questão da necessidade da reforma da Previdência. O que aconteceu? Uma parte da população, Paulo, me parece que comprou a ideia. E acredita que é necessário que faça o mais rápido possível essa reforma da Previdência. E alguns partidos, até de oposição, já também começaram a entrar nesse processo. O Partido Democrata Trabalhista do ex-governador Ciro Gomes já começa a apresentar propostas, principalmente na figura do hoje secretário de Estado Mauro Filho, mas que até ontem estava sendo deputado federal. O PSB também já começa a apresentar projetos alternativos ou emendas alternativas e por aí vai. O próprio PCdoB, Cidadania, entre outros, já começam a tentar modular ou moldar essa reforma da Previdência para que ela fique mais suave e menos prejudicial, principalmente às pessoas de baixa renda. O que se percebe é que há uma busca, né? Há uma busca de entendimento no sentido, primeiro, de que a reforma da Previdência ela é necessária ao país. Agora, talvez não seja a reforma tal como foi enviada pelo governo federal, também não vai ser a reforma que a população brasileira sonha, uma reforma mínima que mexa o mínimo, né, o mínimo com os direitos previdenciários. Mas há de se haver um ajuste até
a nova configuração da longevidade, né, da expectativa de vida, A não perspectiva da manutenção da carteira assinada, a né, questão Paulo? da própria economia, há de se fazer realmente ajustes, porém, contudo, no entanto, o que se questiona é que não sejam prejudicados cláusulas pétreas importantes para a dignidade, né? O que está lá, por exemplo, na Constituição, né? A dignidade da pessoa humana na sobrevivência ao alimento, ao teto, a dignidade da própria garantia de medicação, Mas, principalmente Paulo, na terceira idade, na melhor idade, né? Mas, Paulo, Então, os partidos, eles estão realmente entrando para o debate, porque não tem outra forma mesmo. Mas Né? quando, A reforma está lá e vai ser debatida. mas quando Você eu e coloca você muito bem. fazíamos uma análise, como nós fazemos agora nesse programa, sendo no Jornal da Câmara, segunda edição, você se lembra que em 2017 a gente falava já que o verdadeiro saco de maldade já tinha sido feito? Não era a proposta da reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista. Começou lá com a terceirização irrestrita, que foi uma esteira para a reforma trabalhista, né? Foi uma preparação. Exatamente. Agora você acertou no alvo. E o que é que acontece? Porque a Previdência deixou de receber como recebia as contribuições, com a diminuição Vai ser difícil. da formalidade, Vai ser do difícil. emprego formal. Mas, por exemplo, hoje você contrata uma pessoa, você dá até o período que deseja contratá-la. Uhum. Você negocia por fora. Não há mais nem necessidade da intervenção das instituições trabalhistas. Quer dizer, isso aí foi muito prejudicial ao trabalhador. E outra coisa, hoje já existe um consenso de que esse nome trabalhador ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer. O que nós vamos assistir é o quê? É o cara que vai montar um negócio dentro de casa, através da internet. É aquele cara que dirige Uber, dirige outra forma de transporte alternativo. Uhum. Quer dizer, e por aí vai. Quer dizer, a dinâmica do capitalismo, do mercado, ele se adequa. Agora que, na grande realidade, teremos dificuldade de chegar a 65 anos com tempo hábil de carteira assinada, isso eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu acho que a Previdência no futuro será uma Previdência onde muitas pessoas vão começar a poupar um dinheirinho já se preparando para a velhice, não contando com o que vai receber da Previdência, que será um valor muito baixo. Essa configuração do mercado que você acaba de falar é uma realidade, né? As pessoas, o empreendedorismo individual, por exemplo, né? O microempreendedorismo individual, o MEI, que já é uma realidade no país há pelo menos 10 anos, essa informalização, né, da mão de obra e também outras ferramentas de tecnologia, o mercado está em mutação. Essa diminuição, a reforma da Previdência, que é uma consequência da terceirização e da reforma da CLT, e consequente diminuição por conta da diminuição do emprego formal, isto minimiza a contribuição ou tira a possibilidade de ser uma contribuição ampla para a Previdência Social e enfraquece o fundo da Previdência Social. Então, começa-se a pensar de que maneira, e é uma necessidade, Luiz, eu coloco para você analisar isto, de que maneira as pessoas irão envelhecer, como pensar em um envelhecimento da população, que se tenha a garantia de uma previdência, que as pessoas que cheguem à idade que não têm uma capacidade de produzir, como um jovem de 18, 20 anos, não é nenhum demérito a quem tem a melhor idade, né? É muito interessante que todo brasileiro chegue a 100 anos de idade, mas quando a pessoa está com 70 anos, 65 anos, não é mais o mesmo, como se diz, né? Não é mais o mesmo gás dos 20, né? A mesma disposição dos 20, 30, 40, 45, 50. E aí, de que maneira pensar, como o governo e sociedade vão pensar uma forma de que haja, de alguma maneira, uma garantia de previdência para que as pessoas não cheguem a serem indigentes numa idade em que precisa muito de medicação, de uma alimentação adequada, de um teto, né? É interessante.
talvez seja a primeira vez que eu e você estejamos discutindo a reforma da Previdência, Paulo, sem estar literalmente preocupado com a questão de quanto ela vai economizar aos cofres públicos. Ou fazer uma discussão que agrade mais o mercado financeiro. Nós estamos tentando aqui abordar o lado social dessa reforma da Previdência. E tentando voltar um pouco atrás, mostrando que já existe um cenário de precarização do que agora a gente chamava de trabalho ou emprego. Por exemplo, vamos dar um exemplo nosso. Quando foi criado a tentativa de criar um emprego temporário no serviço público, se criou os cargos comissionados ou terceirizados. Ou se terceirizou alguns serviços, né? O que aconteceu? Isso foi começado a ser usado como moeda política. Se negociava com os parlamentares, o executivo, e contratava pessoas, está entendendo? Essas pessoas que eram para passar pouco tempo, acabavam passando 4 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos. E quando sai, Paulo, não tem direito nenhum. Mas, no entanto, eles absolveram que eram funcionários públicos sem ser contratados. O que está acontecendo? Perfeito cascata. O governo federal começou a fazer as demissões. No caso de demissões, não. Extinguir, né, esses cargos. Os governos estaduais estão indo no mesmo caminho e muitas das grandes prefeituras também já estão fazendo esse reajuste de contas, mesmo na véspera de uma eleição competitiva que é no próximo ano. Isso eu estou dando um exemplo. Então, o que está acontecendo? Quando você parte para a iniciativa privada, é interessante. O crescimento econômico que geraria emprego não está acontecendo há quantos anos, Paulo? Há quase 5 anos, 5, 6 anos. Isso quer dizer o quê? Nós temos uma multidão de pessoas na informalidade. Quando a gente fala 3 milhões de desempregados, é capaz de nós termos quase que o dobro disso na informalidade ou na precarização. Então, o que vai acontecer? O que não está se discutindo? Não se está se discutindo é como as pessoas vão continuar contribuindo na Previdência para que elas, no futuro, tenham uma renda mínima. E, na minha avaliação, é um dos temas muito pouco comentado, tanto a nível de Câmara e Senado e do governo federal, como também nas bancas jornalísticas. Não podemos entrar na onda que ocorreu no Chile, onde há... Argentina também. Na Argentina também, né? Há um processo muito grave. Deteriorização da... E na Alemanha... Do valor monetário, do valor da moeda, mas principalmente da garantia, né, da dignidade da pessoa na melhor idade, depois de 60, 65 Em alguns países, anos. como a Alemanha, os novos empregos que estão surgindo com valores muito baixos. Quer dizer, esse fenômeno que a gente está assistindo na Europa e também nos Estados Unidos, por exemplo, quando hoje a gente fala de pleno emprego, isso entre aspas, viu? Porque os empregos que estão se criando são precarizados, né, Paulo? Muito sintomaticamente baixos salários. E outra coisa, a dispensa da mão de obra capacitada é impressionante. Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma das coisas que mais me assusta quando eu ando de Uber, especificamente, cara, é bancário, é psicólogo, advogado. É uma realidade. Contabilista, sabe? Pessoas que até ontem trabalhavam em escritórios, em ambientes fechados. E não é fazendo extra, não, é complementando a renda para poder pagar. Pagando as contas. Pronto, você agora falou tudo. Então, a gente tem que também ver esse lado. E, de alguma maneira, eu acredito que todo esse debate que está sendo feito agora em nome dessa reforma da Previdência, às vezes me dá a impressão que ela está muito mais interessado em atender dois atores principais. O governo federal, que quer a todo custo fazer uma economia gigantesca, e do outro lado o mercado financeiro que está de olho. Porque na hora que o cara não tiver condições de fazer uma contribuição, saber que não vai ganhar bem na contribuição pública, ele vai ter que correr para uma contribuição privada. Aí você lembrou bem o caso da Argentina e do Chile, que o cara não teve condições de continuar pagando e acaba perdendo. Entrou no vazio. E quando termina de pagar, quando vai receber bem abaixo do que ele imaginava, a casos de R$ 6 por mês.
contribuições no Chile, inclusive. Que loucura, né, Paulo? Nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos a falar sobre este e outros temas importantes para o país, para você brasileiro, para você brasileira, para todos nós. A partir da análise do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, também de algumas informações, notícias que nós vamos trazer aqui também, para deixar você sempre bem informado e bem informada. Até daqui a pouquinho. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com Pela Ordem. Estamos conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que nos dá a honra aí das suas, não só opiniões, mas são análises muito bem abalizadas, né, com uma baliza na realidade, para que você possa ficar sempre bem informado, possa formar uma boa opinião com relação ao contexto, né, a conjuntura do nosso país. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a reforma da Previdência, nós falávamos sobre a necessidade, o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, ele levantou, trouxe uma realidade, os partidos estão vindo para o debate, todos os partidos do centro, partido de direita, partido de esquerda, estão levando suas propostas, de modo que a reforma da Previdência é um caminho sem volta, vai acontecer, o que se busca é que seja uma reforma que traga o mínimo de prejuízos aos direitos sociais, aos direitos previdenciários dos brasileiros e brasileiras, mas naturalmente atendendo a uma necessidade de contexto do mercado e também da necessidade de que o governo possa ter dinheiro em caixa para continuar pagando as suas contas. E nesse sentido, eu volto conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o Congresso precisa autorizar, inclusive, um crédito suplementar de 248 bilhões de reais para que o governo possa estar com as contas em dia e garantir tanto, olha, muito importante, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que está, por exemplo, é um dos temas da reforma da Previdência que nós acabamos de abordamos no primeiro bloco, né, garantir o BPC para pessoas idosas, milhões de pessoas idosas que recebem o benefício de prestação continuada, também para garantir o Plano Safra, que é aí um plano importante para um dos segmentos mais pujantes do país, que é a agricultura. Porque se, no caso específico, hoje, pela sinalização dos dados negativos em relação à nossa economia, porque o Brasil passa por um processo de desindustrialização muito latente. O terceiro setor de contratação, tipo shopping centers, cinemas, restaurantes, também já apresenta quedas. Você já imaginou, Paulo, se esse ano também a gente sofresse um abalo no agronegócio? Que na minha avaliação, e como na maioria da avaliação dos economistas, é o que tem puxado a economia brasileira nos últimos anos. E tem a agricultura familiar também, que tem aí um pouco mais de 50% da produção de alimento. Né? Sem dúvida, dois que setores importantíssimos, né? que muitas vezes as pessoas se esquecem, mas a gente fala muito dos latifúndios, mas os minifúndios são muito importantes para as economias locais, e principalmente aqui no Nordeste. Os lavradores, literalmente, eles precisam de recursos e financiamentos, como também de ajudas técnicas para
fazer um melhoramento nas suas plantações. Mas o Mansueto de Almeida, ele tem tido um papel muito importante hoje na minha avaliação. Ele tem sido, em alguns aspectos, o Paulo Guedes da área pública. Por quê? Porque o Tesouro Nacional hoje é um dos órgãos federais responsável até para a negociação das dívidas dos estados com a União e dos grandes municípios brasileiros, principalmente as capitais. Quer dizer, Paulo, você nota que uma discussão que é muito pouco falado, mas que está em pauta agora, que é o endividamento dos entes federativos. O governo federal tem problemas de fechamento de caixa. Temos estados que literalmente não fecham caixa, né, Paulo, mais. A Lei Candir para eles não funciona. A Lei da Responsabilidade Fiscal também já não funciona mais. Estados, por exemplo, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tá entendendo? São estados que hoje literalmente faz malabarismo financeiro. Rio de Janeiro, se não fosse a ajuda do governo federal, eles não estariam funcionando. E tudo isso passa pela Secretaria do Tesouro Nacional, na figura de Mansueto Almeida, que assumiu esse mesmo cargo na gestão passada de Michel Temer, que tinha Henrique Meirelles como ministro da Fazenda, que agora, com Paulo Guedes, está tomando a frente. E outra coisa, nota-se que a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro evita usar o dinheiro do BNDES para esses casos, né? Você nota que o BNDES hoje é uma instituição que literalmente não tem a mesma função que teve nos governos Lula, Dilma e Michel Temer. Ele está mais reservado. Eu acho que está tentando, a figura do Joaquim Levy, está tentando não só organizar as finanças, mas para que ele seja um fomentador lá na frente em áreas estratégicas, principalmente o Nordeste, que é aquele fundo de salvação do Nordeste na área econômica, uma parte do dinheiro virá tanto do BNB como... É o FNE que você fala? Exatamente, Que Fundo é gerido Nacional. pelo Banco do Nordeste. Né? E uma parte também virá pelo BNDES. Pelo Quer dizer, BNDES. a gente já nota que o governo de Jair Messias Bolsonaro tenta também se adiantar algumas demandas na área econômica lá na frente. Mas uma coisa é certa, isso que você falou agora, Paulo, demonstra que a figura do cearense e economista Mansueto de Almeida é uma das pessoas que está mais responsável pela liberação ou não dos recursos a setores importantes da economia representados pelos estados e grandes municípios brasileiros. Agora, um dado importante deste alerta, né, desta recomendação que faz o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, é que este crédito suplementar está previsto, né? Ele está previsto ele tá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não é uma emergência, né, ao bel prazer, ou sabor, ou decisão extemporânea do gestor. Não, na verdade, tudo está delineado, está programado, né, dentro do orçamento, da peça orçamentária do país. Né? Então, é importante que... E é de interesse da bancada no Senado e na Câmara do Agronegócio. Tanto o interesse social do BPC, como para o país, né? O Plano Safra é fundamental. Como você muito bem falou, nós não podemos pensar num colapso no agronegócio, nem na garantia da agricultura familiar. Né? Quer dizer, são coisas que a gente está discutindo aqui e a gente nota que o governo de Jair Messias Bolsonaro já começa a olhar e ver que é preciso fomentar a economia. A economia do Nordeste, né, Paulo? Uma economia do Nordeste, sem os incentivos de uma Sudene, sem os incentivos de um Denox, sem os incentivos de um BNB, ela literalmente entra em colapso. E como você falou, já imaginou, Paulo, problemas em repassar a aposentadoria do homem do campo? Já imaginou esse cenário? Literalmente, são 3 coisas hoje que movimentam os pequenos municípios nordestinos e médios. É o salário do funcionário da prefeitura, né, Paulo? A aposentadoria do homem do campo. BPC. E
a Bolsa Família. Bolsa Família. São essas três coisas que literalmente fazem com que o dinheiro gire no comércio de pequenos e médios municípios do Nordeste, como também pelo Brasil afora. Mas, assim, nós notamos que existe por parte da equipe do Paulo Guedes, na figura de Mansueto Almeida, uma tentativa de mostrar aqui uma certa transparência. Porque um discurso como esse, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, com o próprio Mansueto dentro do Tesouro Nacional, a gente quase que não discutia, não era, Paulo? Era uma informação... Invisibilizado, né? Era invisível. Eu acho interessante que já começa a haver essa questão. Agora, é muito importante que haja, além de garantir recursos para o Plano Safra, é importante ver a situação dos produtores agrícolas, né, aqueles que são proprietários, são grupos, né, associados de agronegócio, ou o pequeno produtor rural ali, o agricultor familiar, saber quais, né, qual o montante, o volume daqueles recursos que ainda não foram pagos ao Estado, aos bancos, credores, bancos públicos, para haver uma renegociação dessas dívidas. A gente percebe que há uma necessidade de se garantir uma renegociação em que o Estado não perca, não tenha nenhuma perda, né? E que estes produtores possam continuar com seus negócios, porque além de garantir o recurso para que eles possam, então, ter investimento, ter, como você muito bem falou, assistência técnica, né? Ter toda a condição de produzir, é preciso ver, porque às vezes há muitos produtores que precisam de renegociar dívidas. Né? Você tem hoje, por exemplo, não precisa nem sair da agricultura, não. A perda de não. safra que acontece, né? Pode na agricultura acontecer, não, né? Por exemplo, a nossa economia aqui de Camarões, as pessoas que produzem camarões no Ceará, as pessoas que produzem frango, quer dizer, eles precisam desse recurso. Uhum. É interessante, não é só também, quando a gente fala da agronegócio, as pessoas direcionam só para a produção de boi, a produção de soja. Não, a coisa é muito mais, a economia é muito mais complexa. Então, o que acontece? O dinheiro público no Brasil, ele ainda é fundamental. O nosso capitalismo é um capitalismo tardio. Agora, você falou uma coisa importante, que é a desindustrialização do Brasil, né? É um fenômeno que vem acontecendo nos últimos 30 anos. E não é só no Brasil, até a nível mundial mesmo, também nós temos assistido essa questão. Por exemplo, você pega uma indústria como a China, literalmente ela entra como gafanhoto em determinados setores da indústria brasileira. Ah, sim, com certeza. E é sobre esse assunto que eu quero daqui a pouco tratar com você, porque é um assunto importante. Sobre tudo que nós falamos, o efeito China no mundo, é preciso ser levado em conta de que maneira esse efeito está atuando nas economias de muitos países em vários continentes. Os Estados Unidos que eu diga, né? Exatamente, em todos os continentes. Nós vamos mostrar aqui, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, e também telespectadores e telespectadoras do Pela Ordem, da TV Fortaleza e também da TV Assembleia, que a Câmara Municipal de Fortaleza realizou a 5ª audiência pública tratando das operações urbanas consorciadas. O que são as operações urbanas consorciadas? Elas são operações, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que sabe muito bem, e para você entender melhor, eu falo assim porque estas matérias que são deliberadas na Câmara Municipal, elas têm repercussão nos municípios da região metropolitana, nas regiões metropolitanas do interior, nas macro-regiões interioranas, né, no caso, no nosso interior, sempre tem influi no sentido de que esses locais também passem a avançar, né, em todos os setores das políticas públicas. E as operações urbanas consorciadas, elas tratam de intervenções urbanas que tratam de requalificação de praças, de parques ambientais, áreas de preservação ambiental, vias, logradouros, recebendo uma nova dinâmica da engenharia de trânsito, recebendo ciclofaixas, ciclovias, requalificação do entorno de lagoas, enfim, todo o planejamento das políticas públicas, né, estas operações urbanas consorciadas, elas tratam, e é muito importante que você acompanhe esta matéria
que nós vamos mostrar agora, em que a Câmara Municipal de Fortaleza realizou a 5ª audiência pública sobre as operações urbanas consorciadas. Desta feita, vereadores, prefeitura, academia, no caso as universidades, estudantes e sociedade civil organizada debateram sobre a operação urbana consorciada no entorno do Riacho Maceió e também do bairro Papicu. Vamos ver. Foi o 5º de 6 encontros para debater a regulamentação de operações urbanas consorciadas. Os debates servem para discutir com os representantes das comunidades e outros interessados sobre a permissão do uso das edificações e os espaços públicos através da parceria público-privada. O vereador Ézio Feitosa presidiu a audiência. Essa é a 5ª audiência pública que realizamos. Existem 6 projetos tramitando na casa, encaminhados pelo prefeito Roberto Cláudio, que criam operações urbanas consorciadas em várias áreas da cidade. E esta audiência pública de hoje discutirá a operação urbana consorciada Papicu Maceió. O encontro debateu sobre a operação da região Riacho Maceió-Papicu. Representantes da comunidade da Zona Especial de Interesse Social do Mucuripe participaram da audiência. Acompanhando todos os encontros, a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Águida Muniz, apresentou um estudo sobre áreas com potencial de investimento para o trecho. Proporcionou uma série de contrapartidas quase estimadas em quase 40 milhões de reais, onde temos aí viaduto, as trincheiras, muita obra de drenagem. A maior parte daquela operação urbana é realmente de obra enterrada, obra de drenagem necessária para aquela área da cidade, a urbanização de parte da lagoa, praças e toda uma infraestrutura que foi gerada para aquela área lá. As audiências públicas começaram no mês de maio e estão previstas para terminar na próxima sexta-feira, quando vai acontecer o último encontro para a regulamentação de todas as operações consorciadas. Depois de serem debatidas, as operações serão discutidas internamente pelo poder público, que vai planejar e tornar público os espaços de interesse para investimentos. Então, a Câmara, como você viu aí, tratou da operação urbana consorciada no entorno do Riacho Maceió e também no bairro Papicu, e tem outras 5 operações urbanas consorciadas por toda a cidade. Quando é interessante, não só em Fortaleza, mas quando você pega a grande Fortaleza, por exemplo, o Paulo que conhece muito bem a realidade de Caucaia, nós temos verdadeiras regiões borrões. O que eu quero dizer? Regiões que não sabem se é Caucaia ou Fortaleza. Assim também como nós temos, descendo ali para a região de Messejana, locais que não sabem se é Fortaleza ou se é Prefeito Arcelor Gonçalves, Eusébio. Regiões no Eusébio e Itaitinga também, que ninguém sabe quem é quem. Quer dizer, essas discussões desses consórcios chegam em bom momento, né, Paulo? Porque, literalmente, essas regiões onde tem esses borrões, onde tem esses problemas de divisas, elas acabam sendo beneficiadas. Porque dependendo do local, meu amigo, até para o cara ir um médico é uma loucura. Porque o cara, quando dá o endereço, não, você não é desse município, você é do município tal. Quer dizer, são coisas que eu acho importante que a Câmara de Fortaleza abra esse espaço para essa discussão. E digo mais uma coisa, há muito tempo eu acho que a própria casa já devia ter um programa específico sobre essas questões municipalistas, né, Paulo? A comissão, existe uma comissão, você falou de um tema muito interessante, existe uma comissão na Assembleia Legislativa que começou buscando, aprofundando o debate sobre a possibilidade de criação de novos municípios. Mas aí percebeu que havia muitos litígios entre municípios com relação porque houve uma farra limites. muito grande nos anos 90 de criação de municípios que literalmente só depende do recurso estadual e do Fundo de Participação do Estado e do governo federal. O fato é que a comissão de novos municípios estuda os limites e divisas. Meu amigo Mourão e meu amigo Luiz Carlos. A Assembleia Legislativa, né, os dois Luiz Carlos, né, o Luiz Carlos Mourão e o Luiz Carlos Farias. Fez um brilhante trabalho juntamente com o IPES do Estado, né, que é um instituto importantíssimo, com o IBGE. E uma parte desses problemas, praticamente todos os problemas, eles estão muito bem encaminhados com relação a limites entre Fortaleza e Eusébio, Fortaleza, Maracanaú. Você tocou num tema que é muito, eu mesmo... E um detalhe, eu vou me antecipar aqui,
O Luiz Mourão ele tem que vir aqui participar do nosso programa por uma razão bem simples e objetiva. Paulo, a divisa do Ceará com o Piauí, o Supremo já autorizou ali um estudo da região, porque eu acho que é um tema que está sendo pouco debatido, mas nós temos uma grande chance de perdermos territórios nossos. E é uma questão antiga, né? É uma questão antiga, não, secular. Secular. Vamos para o segundo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa sobre o contexto do país, do estado do Ceará e do município de Fortaleza. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. De volta com o programa Pela Ordem, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa e também trazendo informações que são muito atualizadas e importantes para que você possa estar formando a sua opinião e conhecer o contexto de algumas situações de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Nós falávamos sobre limites municipais, o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa lembrou da divisa, né, do Ceará com Piauí. Do Ceará com Piauí, e realmente para a organização da administração pública, importante que esses limites, essas divisas, elas estejam perfeitamente definidas. E para o cidadão também, não é, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa? Nós temos casos de municípios aqui, meu amigo, que literalmente alguns distritos vão votar na sede que não é sua. E o prefeito, quando faz a contabilidade para receber o dinheiro do governo federal, coloca aquele distrito como sendo seu e não o é. Que loucura, Paulo. Nós temos esses problemas, não só no estado do Ceará, mas como boa parte dos estados. Quer dizer, a questão da discussão sobre os limites é uma discussão que daria uma sequência aqui de vários programas. Agora, Paulo, indiscutivelmente eu estava vendo uma foto essa semana que me chamou muita atenção. PROS e Podemos, ou em outras palavras, Capitão Wagner, deputado federal, e Luiz Eduardo Girão, que se elegeu pelo PROS, mas foi para o Podemos, estão afunilando as relações em relação à eleição municipal de 2020 aqui no estado do Ceará. Em síntese, é um bloco regional. Eu acho que eles se deslocam um pouco do governo federal. Eles não se tornaram um bloco bolsonarista, né? É muito mais um bloco local oposicionista ao governador Camilo Santana e ao prefeito Roberto Cláudio em relação à eleição de 2020. E, por outro lado, cada vez mais fica difícil a união de PT e PDT numa chapa única, tá entendendo? Para fazer o sucessor de Roberto Cláudio. Porque, na minha avaliação, a maneira como o presidenciável Ciro Gomes continua, de alguma maneira, agredindo verbalmente, principalmente a cúpula do Partido dos Trabalhadores, deixa uma situação muito difícil de haver uma aliança no primeiro turno. E, do outro lado, o Partido Social Liberal do presidente Jair Messias Bolsonaro, eu acho que eles já pararam de cobrar um posicionamento mais forte de defesa, tanto do deputado federal Capitão Wagner e do senador Luiz Eduardo Girão em relação ao governo Bolsonaro. Acho que eles vão trabalhar com a candidatura própria mesmo, né, Paulo? Esse afastamento
Para não absorver alguns desgastes que foram absorvidos, né, que foram notáveis, né, notórios no governo federal? Você acha que isso chega a ser essa busca de identidade própria, né, de tentar uma identidade própria, mesmo tendo caminhado junto na campanha com Jair Bolsonaro? O que você quer colocar, que eu achei fundamental aí, sim, o deputado federal Capitão Wagner do PROS, que chegou aí ao segundo turno contra o Roberto Cláudio em 2016, trabalha para ser uma liderança regional sem muita ligação com o governo federal. Agora, estar na Câmara Federal esfria um pouco a relação com o eleitorado local ou não? A gente tem alguns exemplos que aquele parlamentar que estava ali na esquina, estava no centro, estava na praça, estava na rua, à frente de movimentos. Os últimos 2 deputados federais que alçaram o voo a nível estadual foi Inácio Arruda e Moroni Mictorga. A grande maioria dos parlamentares que eram eleitos e reeleitos eram os que atuavam em bastidores. Nós tivemos, por último, agora, a grande figura do Chico Lopes, que se elegeu, se mal me engano, ele se elegeu o primeiro mandato dele em 2002, 2006, 2010, 2014. Em 2018, na 5ª tentativa dele, não teve êxito. Você tem a figura do nosso querido Arthur Bruno, que é secretário do Meio Ambiente, que ele tirou uma votação enorme na primeira votação em 2010, na segunda em 2014. Quando ele voltou para deputado estadual, não conseguiu retornar. O Vitor Valim é um caso também interessante. Se elegeu em 2014 federal, não quis voltar para Brasília e quando voltou para estadual também não teve uma grande votação. Uma eleição não tão fácil. Não tão fácil. Então, em síntese, sim, Brasília tritura determinadas lideranças. Agora, o Chico Lopes, ele conseguiu manter uma votação, mas também foi diminuindo. Foi diminuindo, né? Ele era o Holanda, com o passar do tempo, foram diminuindo a votação. Então, a gente assiste o quê? Assiste, de alguma maneira, o capitão Wagner se preocupando em criar uma identidade local. Eu acho que, na minha avaliação, num determinado ponto, a atuação dele em Brasília, sim, vai refletir aqui, porque algumas categorias que ele defende, como policiais, bombeiros, guardas penitenciários, essas aí ele vai ter que levar a cabo. Quem fazia isso era o Cabo Sabino. Era o Cabo Sabino que levava essa bandeira mais adiante e ele levava na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, o que acontece na minha avaliação agora? Ele vai criar uma discussão mais local, até em função das eleições municipais, com a ajuda de Luiz Eduardo Girão, que esse vai no caminho inverso. Tem me surpreendido. Tem se tornado uma voz atuante no Senado, viu, Paulo? E principalmente algumas bandeiras que ele não abre mão, né? A questão do aborto, a questão do armamento, que ele é contra, que ele é a favor de uma cultura de paz. Quer dizer, me chama a atenção de que, de alguma maneira, ele, em alguns aspectos, consegue ter mais ressonância do que o deputado federal, Capitão Wagner. Agora, a situação, né, a base é muito sólida do prefeito Roberto Cláudio, na Câmara Municipal de Fortaleza, nas ações que tem realizado em reformas de praças, inclusive formando núcleos gestores das praças, né, não me recordo aqui o número exato de praças e areninhas também, mas há um trabalho muito interessante de empoderamento das populações no entorno das areninhas e no entorno das praças. E as torres de vigilância, né, Paulo? Elas estão também, elas estão participando da gestão da praça e da areninha em toda a cidade. Quer dizer, né? E isso é um detalhe. Né? Outros detalhes no aspecto da articulação política, com lideranças, você falou uma coisa interessante, com vereadores, com lideranças. Essa né? recuperação da discussão dos conselhos comunitários, na outra roupagem. A gestão de Fortaleza tem feito isso com uma maestria impressionante. Me surpreende, isso aí você falou. E é uma coisa que às vezes eu acho que, infelizmente, não tem a publicitação que eu acho que merecia. Isso é uma crítica que eu faço à equipe de comunicação da Prefeitura de Fortaleza, que às vezes deixa passar despercebido esses grandes avanços. Porque, infelizmente, nós vivemos, Paulo, uma época de redes sociais, onde literalmente as pessoas estão fugindo dos veículos tradicionais de comunicação, jornal escrito, a televisão,
o rádio. Por exemplo, Paulo, tem pessoas que literalmente só assistem os jornais via YouTube. Tem gente que só vai ver as manchetes via o Twitter. E por aí vai, quer dizer, é interessante isso. Ou então, só lê o que mandam para ele nos seus grupos de WhatsApp, ou então alguém manda para ele. Quer dizer, você já nota que até o antigo computador já está se tornando uma ferramenta obsoleta. Isso aqui que é hoje o grande canal de comunicação. Por isso que eu acho que, às vezes, essas matérias que nós tocamos aqui, que a Prefeitura tem trabalhado com primazia, sai bem nos jornais escritos, sai bem na televisão, sai bem até no rádio, mas nas redes sociais e nos veículos hoje de comunicação instantânea, ela é muito pouco divulgada. Agora, é impressionante como o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Antônio Henrique, do PDT, utiliza as redes sociais, o Instagram, o Facebook. Ele tem uma capacidade, inclusive uma capacidade de expressar, né, a palavra a falada, né, a oralidade, né? E aí isso tem, inclusive, favorecido muito na comunicação, tanto do seu mandato como da Câmara Municipal. Aí eu tenho que tirar o chapéu. E a população. Mas tenho que tirar o chapéu que, antes dele ser presidente, ele sempre teve um assessor que, na minha avaliação, demonstrou uma capacidade ímpar de fazer essa leitura da modernidade ou da pós-modernidade nas áreas de comunicações, que é o Marcelo Lino, que é uma competência um jovem, mas também, por outro lado, nós temos também uma equipe fantástica. Temos o Ítalo, que cuida da parte da televisão, e temos a Renata, né? A Renata é uma figura que... São profissionais sensacionais. Mas eles fazem pouquíssimos. Eu gosto de dizer o seguinte... E tem uma equipe muito boa ao lado deles, né? Todo mundo muito empenhado. E na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu tenho que tirar o chapéu para o nosso amigo Renato Borges. Ele tem feito um trabalho na qual ele montou até uma comissão de gestão lá, que o salto na grade dos programas da TV Assembleia, assim como a Renata também fez aqui na TV Fortaleza, é algo impressionante. E exemplos de que a televisão pública, sim, ela pode ensinar muito aos canais privados. Não tenha dúvidas. Por falar em Câmara Municipal de Fortaleza, em Fortaleza, né, nesta cidade maravilhosa, a Cidade da Luz, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma lei que é de autoria do vereador Dr. Porto, que cria o Junho Vermelho. Na verdade, que este período, né, do mês de junho é fortalecida a campanha para doação de sangue. Inclusive, o vereador Dr. Porto esteve no Hemócia acompanhando toda a atividade lá daquele órgão importante, e a gente destaca agora, vamos mostrar uma reportagem sobre o Junho Vermelho, que é aí uma campanha principalmente de doação de vida e de amor por meio da doação de sangue. Vamos ver. Um gesto simples, mas de uma importância vital. Doar sangue é salvar vidas. E esse mês traz um movimento pela conscientização da população para a doação. A campanha Junho Vermelho, lei municipal que oficializa um conjunto de ações para incentivar a doação no calendário oficial da cidade. A gente sempre está pedindo, né, à sociedade para realizar esse gesto de forma regular, para que a gente possa sempre manter o estoque adequado para atender toda e qualquer eventualidade. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam que a doação de sangue realmente ela pode ajudar a reescrever a vida de muitos pacientes. E com certeza esse tipo de incentivo para mobilizar e promover a doação de sangue ajudam realmente a salvar muitas vidas. A lei de autoria do vereador Dr. Porto, sancionada em abril do ano passado, institui que durante o mês de junho sejam realizadas campanhas educativas em parceria com associações, escolas, faculdades e órgãos públicos. Doar sangue precisa de alguns critérios, realmente. A pessoa tem que ter mais de 50 quilos, tem que estar entre 16 e 69 anos, as pessoas de 16 e 17 anos têm que ter autorização. Então,
São alguns critérios, mas a doação de sangue é a coisa mais simples do mundo. Uma doação simples, normal, é exatamente numa bolsa como essa aqui, ó, 460 ml de sangue. É menos de 10% do que a gente tem no corpo de sangue, né? Ou seja, é pouco na quantidade, mas de um tamanho enorme para salvar vidas. As mulheres, quando fazem a doação de sangue, elas precisam passar 3 meses depois para fazer uma nova doação. E os homens, 2 meses. Então, você tem que fazer a sua doação também. Salvar vidas é um gesto, mas assim, sem palavras. Emoção que Bárbara sentiu pela primeira vez. Gesto nobre de doar que muda a vida de quem recebe e de quem doa também. Acho que é gratificante porque eu sei que muitas pessoas precisam e vai ser importante para elas. Então sai daqui hoje uma outra Bárbara, né? Isso. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, é uma atitude importante do legislador, mas toda a sociedade precisa ter uma atitude correspondente, não é isso? De doar sangue e de doar órgãos também. Né? É aquilo que nós conversamos. E é interessante, Paulo, eu estava aqui assistindo essa matéria e eu fiquei envergonhado de mim mesmo. Eu moro em cima do Hemócio. Eu moro ali no bairro Damas. Vizinho mesmo, né? Vizinho, quer dizer... E eu acredito que sim, que eu tenho tempo de ir lá e fazer uma doação, e é necessário. As doações de sangue são algo imprescindível hoje em dia. Você não pode saber como, em determinados momentos, os hospitais necessitam mesmo desse material precioso. E outra coisa, as famílias têm que começar a trabalhar no futuro próximo, quando um ente querido morre, e esse ente, infelizmente, goza de uma boa saúde, mas por fatores que fogem ao controle da gente, perdem a vida, a doação dos órgãos, né, Paulo? Porque é algo que também ajuda muita gente. Prolonga a vida de muita gente, não tem Só dúvidas. quem está os familiares, as pessoas que estão nas filas esperando um órgão, sabe como é algo custoso e doloroso para a família. Muito bem, nós falamos do Junho Vermelho, uma proposta que foi oficializada no calendário oficial do município de Fortaleza, a partir de uma lei do vereador Dr. Porto, aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza, e a gente vinha falando sobre política na cidade de Fortaleza para, então, um arremate. Falávamos sobre a capacidade da prefeitura, não do ponto de vista exatamente com a finalidade política, mas de estar articulando a cidade na gestão por meio de várias ações de articulação, e a gente lembrava a articulação junto nas praças, no entorno das praças, das areninhas, mas do ponto de vista político, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, você falava sobre a organização da oposição, a situação ainda seria a favorita? Eu acredito que, indiscutivelmente, é difícil você tirar hoje o principal candidato oposicionista do segundo turno, que é o capitão Wagner. Eu acho muito difícil. Mas, por outro lado, também acho que teremos uma candidatura do PDT e outra do PT. Porque esses dois partidos, principalmente que fazem a fase do parte do bloco, hoje coordenado pelo governador Camilo Santana e pelo senador Cid Gomes, acho que eles terão muita dificuldade no primeiro turno. De estarem unidos. Unidos aqui. Eu vejo esse cenário por hoje, mas poderá vir a mudar, com certeza. Muito bem. E no próximo programa nós vamos falar de uma figura que eu acho que é o coringa do jogo aí, Elcio Batista. Que é o secretário de Ações, Articulações Interfederativas com status de secretário. É o nosso primeiro-ministro informal, como diria alguns amigos meus. Pois é, como é que seria essas ações interfederativas? É para se relacionar com os demais governos estaduais, com o governo central, o governo brasileiro? Na verdade, o Elcio hoje... Com o Congresso Nacional? O Elcio hoje é uma pessoa em que ele é um grande responsável. Ele é antessala do governador Camilo Santana. Ele conversa desde os sindicatos patronais ao sindicato dos trabalhadores, conversa com os ruralistas, ele conversa com os parlamentares. Ele, sim, às vezes precisa ir a Brasília resolver alguns assuntos, às vezes em alguns momentos festivos, onde o governador não pode participar e nem a vice-governadora Isolda, ele vai. Então, é uma figura que, na minha avaliação, ele ocupando esse espaço, ele vai ocupar uma vitrine maior, Paulo, que poderá elevá-lo a condições de pré-candidato
em 2020, 2020. em Fortaleza. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, tudo de muito bom. Eu que agradeço, Paulo, pela sua atenção. Excelente semana para você. Obrigado a você também, telespectador, telespectadora, pela honrosa e qualificada audiência ao programa Pela Ordem. Obrigado mesmo. Até o nosso próximo encontro. A você aí na TV Assembleia e também aqui na TV Fortaleza. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.